Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Imensa satisfação, estamos aqui no dia 20, véspera de Natal, chegando a essa grande festividade, encerramento de mais um ano de seva, de serviço amoroso aqui aos pés de lótus de Bhagavaramana e a vocês que são a comunidade de devotos, os nossos gurubais, né? Os nossos irmãos na graça do Guru. É uma incomensurável alegria de fato. Queremos recordar que a partir do próximo ano, logo no início do ano, em janeiro, nós vamos montar o nosso grupo de Yatra, ou peregrinação para Arunachala Shiva ou Arunachala Ramana. Enfim, só para recordar, a gente não abriu ainda o grupo, mas essa conversa não parou não, gente. Vamos fazer muita penitência, muito sadhana, muita oração para que a gente possa estar juntos em Arunachala, correto, Mohini? Correto, lembrando que existe um apontamento muito bonito que chegou para nós já há bastante tempo, a gente já compartilhou aqui, que é a misericórdia de Arunachala por aqueles que clamam por ela, ou por ele, né? Que a Arunachala muitas vezes é reconhecido como o pai e em outras vezes como a mãe. Então, seja pai, seja mãe, a manifestação de Shiva, de Shakti, é tudo um. Então, que aqueles que clamam verdadeiramente por Arunachala em seus corações serão conduzidos a Arunachala inevitavelmente. Então, façamos esse sadhana, não é? Se é do nosso forte desejo e também se está ali, né, no nosso destino, no nosso prarabdha karma, obviamente, se assim Deus quiser e permitir. Muito bem. Gente, dois assuntos antes de começar a atender a questão que chegou aqui. Nós temos questão hoje. Então, a primeira é que nós estamos com um jardineiro aqui perto, então pode ter um pouquinho de barulho, a gente pede perdão, mas era o horário que a gente tinha para gravar e a vida tá muito doida, muito corrida, então bora lá. Segundo é que eu quero já tirar do caminho a recordação do Dana. Então nós agradecemos imensamente todo o apoio que chega da parte de vocês na forma de perguntas, na forma de partilhas, na forma de comentários e também através do seu Dana. Em todos os vídeos do canal nós temos a chave Pix e nós agradecemos imensamente todo o apoio que chega de vocês e que possibilita que nós possamos fazer melhorias no canal. E nesse final de ano Papai Noel passou aqui, né? Baba de Noel passou aqui e deixou equipamentos muito bons para a gente poder trabalhar aqui com vocês. E nós estamos muito gratos por isso e assim desejamos que vocês também se sintam agraciados por toda essa abundância que vem na forma da graça de Bhagavan. Tudo bem? Podemos seguir adiante? Seguir, gratidão. Então nós temos aqui uma questão que eu achei muito preciosa. Aliás, ela já foi colocada há um tempo. Gente, eu também peço perdão porque nem sempre a gente consegue acompanhar tudo que está chegando em cada vídeo. A gente faz o possível, mas assim, às vezes pode ser que você deixou uma pergunta lá e você fala, nossa, nunca viram a minha pergunta. Saiba, ela vai ser vista, ela vai ser atendida, ok? Pode levar um pouquinho de tempo, mas ela vai chegar aqui no canal. A não ser que seja alguma questão que a gente às vezes faz uma resposta ali, porque não é o caso de fazer um vídeo longo e tal. Realização. É fácil ou difícil? Olá, boa noite. Sou seguidora do canal e tenho dúvidas, talvez até dúvidas que não consigo expressar. Por exemplo, sempre pergunto por que tudo isso? Esta vida e muitas outras pelas quais passamos e não lembramos, se já temos o estado de iluminação dentro de nós, por que tão difícil e tão poucas pessoas atingem esse entendimento da vida? Não sei se me fiz entender. Muito obrigada pelos ensinamentos preciosos. Gratidão. Que pergunta maravilhosa. Primeiro, né, você coloca que você tem dúvidas e algumas até que você não consegue expressar, né? Então, é por isso que a gente agradece imensamente as pessoas enviarem questões. Porque
a pergunta de um pode ser a pergunta de outro. Uma pergunta que a pessoa talvez nem soubesse que ela tinha e que de repente é contemplado porque outro amigo ou amiga na sanga trouxe a questão. Então, que bom que você conseguiu expressar esta questão, porque ela é muito boa e com certeza ela vai atender muitos dos nossos irmãos. Então você diz, né, dessa pergunta que surge, né, por que tudo isso, esta vida e muitas outras pelas quais passamos e não lembramos? Vamos pegar primeiro esse ponto, né? Veja, eu acredito que é importante a gente pensar que cada encarnação é uma oportunidade. E os sábios dizem, inclusive Bhagavan Ramana, que Ishvara, a suprema inteligência, escolhe tudo aquilo que nós vamos passar, né, o karma prarabdha, o karma que já amadureceu e está prontinho para queimar. Né? Então ele escolhe o que tem de melhor para o nosso desenvolvimento. Então eu sei que pode surgir essa angústia, né? Por que toda essa vida, todo esse processo, e se você acredita na transmigração das almas, né? Por que tantas vidas? Mas isso que gera angústia também pode ser um lugar de gratidão. Se você olhar e pensar, tudo o que eu estou passando foi escolhido por Ishvara. Tudo o que eu estou passando favorece-me no meu processo de autoconhecimento. Então, todas as alegrias, todas as tristezas, todos os prazeres, todas as dores, todas as vivências, elas existem apenas para me levar mais adiante no processo de autorrendição e autorrealização. Então, veja que é uma questão de você pegar e virar um pouquinho o ângulo, sabe? Olhar para um outro lado. E de repente você pode olhar e pensar também, além disso, que maravilha! Quantas oportunidades de viver, de experimentar, de conhecer. Não é isso que a consciência é? Uma luz iluminando os fenômenos? Não é a consciência a soberana conhecedora de tudo? Então, oportunidades e mais oportunidades da mente gozar da sua própria natureza de conhecer. Nós tivemos aqui esta semana uma live especial, né, em que nós celebramos o Giant de Bhagavan, linkando, né, fazendo uma relação com a sua linhagem, né? Então nós estudamos Shri Dattatreya, seus apontamentos, os apontamentos do sábio Vashishta e os apontamentos de Bhagavan, e quanta beleza, né? E quanta similaridade, e tudo é um, e apenas eles estão trazendo isso de formas diferentes. E eu não vou lembrar qual deles, porque, enfim, eu fui fazendo todos juntos, né? Todos Mas vai trazer assim que a mente é a consciência e é a causadora do samsara, né? Porque essa pergunta tem a ver com samsara. O que é? Por que isso? Por que tudo isso, né? Por que esse samsara, esse ciclo de nascimentos e mortes e toda essa velação, né? Se eu já sou iluminado, por que isso tudo tá velado? E sempre velado, e eu não me recordo. E aí, num dos apontamentos dizia justamente que a mente em seu estado puro não é diferente da consciência, assim como a onda não é diferente do oceano, mas ela é única, ela também é diferente das outras ondas. Então é aquilo que muitas vezes a gente chama de igual e ao mesmo tempo diferente, né? Distinto e indistinto. Essa brincadeira é justamente a lila do absoluto para experimentar a existência manifesta. De outra forma, o Atman, o ser, o Parabrahman, ele não teria condições de experimentar a manifestação. Ele teria que estar, ele precisa estar velado de si mesmo, porque senão como é que ele poderia brincar de esconde-esconde? Ele não ia conseguir, porque o tempo todo ele já ia saber. E muitas vezes a gente experimenta isso. Às vezes a gente já é adulto e a gente vai brincar com uma criança. E para brincar com a criança, a gente tem que se fazer criança, porque senão a gente não consegue brincar. Porque fica meio sem graça, eu já sei que tá escondido atrás da cortina, eu tô vendo os pezinhos ali. Mas aí eu
tenho que fazer de conta que eu não sei, procurar em outros lugares, ou seja, voltar para aquele estado de inocência, de velamento, para que a criança no final, ao ser descoberta, brinque e ria junto comigo, aquele riso gostoso. Então, assim, a mente, ao mesmo tempo em seu estado puro, ela é a própria consciência, no seu campo ainda imanifesto. Mas quando ela se manifesta como mentalidade, com o seu potencial cognitivo, aí com todos os funcionamentos sensoriais, a sua capacidade avaliativa, julgativa, de dar nomes para as coisas, tudo isso que ela faz já num estado de velamento, ou seja, onde ela já não se reconhece mais como consciência pura, tudo isso dá origem ao samsara. Mas em seu estado puro, ela é a própria consciência vazia, eterna e imutável. Que maravilha! Essa metáfora é maravilhosa. A gente poderia dizer que o universo manifesto é o divino fingimento de Deus. Exato. Deus está lá, né? Fingindo, né? Um teatro, né? Muitas vezes a gente usa a ideia de um palco, de um teatro. Bhagavan falava muito sobre a tela do cinema, né? Tá lá o filme acontecendo, a hora que o filme acaba, o que restou daquilo tudo? A tela. Na verdade, Bhagavan, ele atualizou uma metáfora que já era milenar na Índia, né? Que é o palco e o teatro, e ele colocou o cinema, né? Então, é isso, né? Então, esse é um ponto, né? Aí você diz assim, olha, se já temos a iluminação dentro de nós, por que tão difícil e tão poucas pessoas atingem este entendimento da vida? Olha, eu devo dizer uma coisa. A gente não sabe de fato se tão poucas pessoas. Eu me lembro que, caminhando pelo ashram, né? Eu estava me movimentando para Arunachala, para subir a montanha, e eu encontrei um serviçal, um shudra, né? Que é a casta mais inferior na Índia, trabalhando no terreno do ashram. E ele estava varrendo o terreno. E era assim, ele dava umas 4 varridinhas, ele parava e fazia um movimento com o braço, assim. Louvava, varria um pouquinho mais e fazia aquele movimento. Mas assim, as ondas de bem-aventurança daquela pessoa humilde, varrendo o chão de terra, varrendo folha. Mas aquilo era tão extraordinário. E eu sinto que isso abriu um campo para mim, aquela vidência, aquilo foi uma visão divina. Aquela visão me abriu um campo de perceber isso em muitas pessoas. Quer dizer, claro, nós estávamos na Índia, a gente está falando do berço cultural de todo esse conhecimento não dual. Mas isso não necessariamente só existe lá. Então, eu acho que é importante a gente saber que nem todos os realizados estão levando uma vida pública, falando sobre a realização, dando instruções ou padechas. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu me lembro do Mastan Swami. Eu acho, agora fiquei na dúvida se é Mastan ou Ramananata, porque os dois são muito parecidos, os dois baixinhos, magrinhos, muito simples, humildes. Então é um dos dois, mas eu acho que é o Mastan. O Mastan Swami, ele ficava, Bhagavan, me dê a graça, Bhagavan, me dê a graça. E Bhagavan se ria disso, porque ele já era um Jivamukta. E ele simplesmente não sabia que ele era um Jivamukta. E aí Bhagavan falava para ele, você já é um liberado. Esqueça, eu não tenho mais nada para te dar. E ele ficava insistindo, e teve um dia que Bhagavan veio, meio seu Madruga, pum, deu um croque na cabeça dele e falou, Mastan, você já é iluminado. Você já está liberado. E Mastan saiu chorando e rindo. Porque ele era iluminado? Não, ele ficava mostrando a cabeça para as pessoas e dizendo, Bhagavan bateu aqui, Bhagavan bateu aqui. Pode ser que você, veja, a sua condição pode ser exatamente essa. Eu tenho tantas dúvidas, mas você pode já está realizado. Quer dizer, veja, não é que pode. Em última instância, você já está liberada. Não tem nada te prendendo. Nada.
a não ser a ideia de que tem algo te prendendo. Então Bhagavan costumava, quando ele dava apontamentos dessa natureza, ele costumava dizer, não há nada mais fácil que isso. Atma Vichara é Sarala Marga, o caminho fácil. Mas eu separei aqui algumas instruções, alguns apontamentos, alguns diálogos que eu acho que são válidos de serem considerados. Por quê? Porque é paradoxal. É fácil, mas é difícil. É difícil, mas é simples. Vamos lá. Bhagavan às vezes disse que o autoconhecimento, isto é, alcançar o estado do Shaktipat, é uma coisa fácil porque já somos o Self e, consequentemente, já estamos realizados. Em outras ocasiões, ele admitiria que a consecução desse estado é muito difícil. Para ilustrar a atitude posterior, posso oferecer a seguinte troca. Uma mulher veio e teve o darshan de Bhagavan. Quando ela estava pronta para sair, ela perguntou: Bhagavan, minha mente está vagando em muitas direções. O que é que eu faço? Bhagavan aconselhou-a: deixe-a ir em uma direção. Deixe-a ir só em uma direção. Depois que ela foi embora, perguntei a ela. Perguntei a ele. Depois que ela foi embora, perguntei a ele: se isso é possível, o que mais queremos? Esse é o próprio Gnana, não é? Bem, o que vou fazer ou dizer? Perguntou Bhagavan. Assim que as pessoas vêm aqui, elas querem se tornar Gnanis. Elas acham que é muito fácil. Elas não percebem a dificuldade. Então, acho que aqui é um ponto mínimo a ser ressaltado. O processo pelo qual não nos damos conta da liberdade que somos é o dinamismo incontrolável da mentalidade ou dos pensamentos. E pensamentos não são outra coisa senão uma externalização exacerbada. Então, é claro, é simples, mas tem esse processo que é complexo. A nossa mente está sempre trabalhando. Mas mesmo isso é uma verdade relativa. Vamos então começar a leitura de apontamentos de Bhagavan. A rendição parece fácil, mas o fato é que você não pode ter gostos ou desgostos após a sua rendição. Sua vontade deveria se tornar completamente inexistente, e a vontade do Senhor tomaria seu lugar. Todas as vezes que alguém tenta se render, o ego levanta a cabeça e é preciso tentar suprimi-lo. A entrega não é uma coisa fácil. Matar o ego não é uma coisa fácil. Somente quando o próprio Deus, por sua graça, leva a mente adiante, é que a entrega completa pode ser alcançada. Então vamos para um outro ponto. Claro, se nós temos gostos e desgostos, isso quer dizer que existe o sujeito que gosta e desgosta. E é justamente esse sujeito o obstáculo, a cortina pesada que não nos deixa contemplar o sol radiante da felicidade plena da consciência. Portanto, aqui, ao transmitir isso, Bhagavan está nos ensinando algo indiretamente. O que quer que aconteça na sua vida, renda aos pés de Deus. Vai vir alegrias? Bhagavan decidiu que agora era tempo de alegria. Vão vir tristezas? Bhagavan decidiu que agora é tempo de tristezas. Que tenho eu a ver com isso? Rendo tudo aos pés de Bhagavan. Por quê? Porque veja,
que o que vai de fato retirar a alma do seu processo de sofrimento, de identificação, de engano, é a graça de Deus. Então, quanto mais você rende tudo aos pés de Deus e agradece por tudo que Deus envia para você, mais atraente a sua alma se torna para a graça de Deus. Próximo. Para desatar os laços do karma, a ação com o seu destino resultante, e trazer o fim ao nascimento, com doença, envelhecimento e morte, mais do que qualquer outro caminho, este caminho, o da autoinvestigação, é muito fácil. Quando alguém está apenas descansando como si mesmo, sem fazer o menor karma da mente, fala ou corpo, a luz de si mesmo, o ser, no coração, é a experiência eterna. O medo não existe, somente o oceano da felicidade existe. Preciosíssimo. Preciosíssimo. O que ocorre é que os pensamentos não têm outra natureza senão medo. Se você tem plena confiança de que tudo o que está acontecendo acontece pela vontade de Ishvara para te levar à autorrendição, você se rende e acabou o problema. Agora, é claro que a autorrendição ela pode exigir certas qualidades da nossa interioridade. E uma delas é, como todas as coisas são feitas por Deus, eu, de mim mesmo, não tenho nada a fazer. Descanso como sou. Descanso como pura consciência conhecedora. Conhecendo o teatro de Deus, a brincadeira de Deus. O caminho da autoindagação. Não tem problema, um barulhinho básico. O caminho da autoindagação é a aeronave que você precisa. É direto, rápido e fácil de usar. Você já está viajando muito rapidamente em direção à realização. É apenas por causa de sua mente que parece que não há movimento. Antigamente, quando as pessoas andavam de trem pela primeira vez, algumas acreditavam que as árvores e o campo estavam se movendo e que o trem estava parado. É o mesmo com você agora. Sua mente está fazendo você acreditar que não está se movendo em direção à autorrealização. Esse é um ponto muito importante, porque estão surgindo as dúvidas, não é? A irmã traz isso e outros tantos podem experimentar isso. Essas dúvidas é o medo de que você não está saindo do lugar, de que não há um progresso dentro do seu sadhana, do seu processo de rendição. Saiba, você não vai perceber, agora sim eu estou evoluindo. Não é da nossa conta, é da conta de Bhagavan, é Shiva. Shiva está operante. A gente não precisa se preocupar com isso. Então a gente não tem como a gente perceber. É Mastan levando o croque de Bhagavan na cabeça. Você já está realizando, você nem percebeu. Ok? Vamos lá. O mais fácil de alcançar é ser um com a alma. Mas muitos pensam que isso é muito difícil. Para alcançar todos os outros, precisamos de algum conhecimento, experiência, ferramentas e equipamentos e vários outros recursos. Mas para realizar a alma, nada é necessário. A alma brilha sem o auxílio de nenhum instrumento. A alma é a nossa casa. É muito fácil ir para a nossa casa e não para qualquer outro lugar. Para realizar a alma, devemos entender quem sou eu. Isso é mais do que suficiente. Perceber Deus não é tão difícil. Para realizar a alma, não precisamos forçar nosso corpo ou mente. É suficiente que nosso corpo e nossa mente
permaneçam imóveis sem fazer nada. Quando a mente está em repouso, a alma brilhará automaticamente. Em todos os outros trabalhos, a mente e o corpo têm que se esforçar. Na busca da alma, eles têm que estar em completo descanso. Por isso, a busca da alma é a mais fácil. Nem precisa dizer nada. Vamos eu gostaria de trazer uma coisa, uma reflexão, né? A contemporaneidade, né? Aqui Bhagavan deu o exemplo do trem, né? Mas a contemporaneidade, ela exacerbou demais o esforço da mente e do corpo. Um estado de mente e de corpo num contínuo movimento em que, por exemplo, né, vou dar aqui um exemplo bem pessoal, eu atendo, né, as pessoas com Ayurveda e observo isso muito claramente. A reclamação a respeito de insônia, principalmente a dificuldade de conciliar o próprio sono, é muito frequente. Assim, em pessoas jovens, algo que deveria talvez surgir depois dos 60, 70 anos por ser a idade vata da vida, e esta ser uma questão, né, a dificuldade do peso, etc., está surgindo em pessoas com 19, 20 anos. Às vezes até antes a pessoa relata, não, eu tenho insônia desde os 15. Então, assim, a agitação, a dificuldade de desacelerar. E a ideia é que nós estamos cada vez mais alimentando isso, né, com a atividade das telas, da internet, de tudo que chega, de tudo que eu preciso responder, a comunicação com muitas pessoas num único dia, coisa que não acontecia com os nossos ancestrais, porque eles precisavam caminhar até a casa da outra pessoa para falar com ela. Pensa, antes do telefone existir. Uma carta demorava dias para chegar na casa da outra pessoa. Hoje, se a pessoa não me responde instantaneamente, eu já começo a achar que tem alguma coisa errada. Então, assim, essa exacerbação faz com que pareça muito mais difícil, ou que talvez até seja muito mais difícil, parar. Enfim, era isso, assim, né? Se a gente não tomar cuidado, vai ficar cada vez mais difícil parar, porque nós não exercitamos essas pausas, não exercitamos aquilo que é fundamental, que é o repouso, o estado de repouso. A gente pode dizer que a Atma Vichara não é nada mais, nada menos do que aprender a descansar, não é? Então você precisa parar o corpo e a mente para descansar. E quando isso está muito familiarizado, você pode então colocar o corpo em movimento enquanto a mente continua repousando. Então você primeiro treinou o Samadhi sentado e depois você treina o Sahaja Samadhi, que é o estado natural, independente de estar com o olho fechado ou não, o corpo imobilizado ou não. Vamos lá, últimos apontamentos. Mente cria palavras, seus significados e sua identificação com objetos específicos e não específicos. Quando a própria mente é uma entidade inexistente, não é difícil para nós rejeitar tudo que ela projeta como totalmente irreal. De novo, mudança na perspectiva. Se a mente não existe, se ela é irreal, ela não é outra coisa senão um feixe de pensamentos, tudo o que está se manifestando é um truque de mágica. Simplesmente não dê atenção para isso. Então veja lá nesse último diálogo. O visitante perguntou: Swami, qual é a maneira mais fácil de atingir moksha, a libertação do falso eu, estabilização no verdadeiro eu? E Bhagavan respondeu: como e quando a mente se desvia para fora, deve ser trazida de volta para dentro, e feito isso, se firmar no pensamento do eu real, self, o Atman, o coração. Essa é a única maneira. Como um complemento, que ainda tinha outros textos que eu separei, eu senti que é importante entendermos o aspecto pragmático
que é o apontamento último de Bhagavan. Mente desviou, traz ela de volta. E o que nós descobrimos? O eu é felicidade indescritível e paz suprema e imutável. Ame e seja este puro silêncio e quietude imóvel. Eu senti que também era importante trazer esse aspecto, porque o amor é um aspecto luminoso da consciência. Se você tiver alguma dúvida do que fazer, é só isso. Ame e permaneça quieto. Mais nada. Esperamos que todos estes apontamentos e partilhas sejam causa de alegria, alívio para as mentes que estavam em dúvida sobre essa questão, para a irmã também, né, que nos trouxe a questão, e agradecemos sempre o envio das questões que vão assim recheando o nosso canal, oportunizando essas trocas tão magníficas. Que Bhagavan abençoe a nossa vida. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Hari Om. Hari Om.